Olá, graça e paz. Sou o pastor Cristiano, da PIB de Jandira. Espero que vocês estejam bem, toda a sua família. Estamos aí juntos durante esse processo tão complicado, tão difícil, essa quarentena, essa impossibilidade de estarmos fisicamente juntos. Mas, graças a Deus, nós temos a tecnologia que tem nos ajudado a nos aproximarmos de alguma forma, né? Não é a mesma coisa, não é aquela estar junto, abraçar, o sentir o outro de uma maneira um pouco mais forte, né? Mas nós vamos nos adequando, nos ajustando até que esse momento ele se encerre, né? Se Deus quiser, em breve a gente já vai estar em um outro momento, né? Em uma situação muito mais favorável para que a gente possa estar ali glorificando a Deus e uns aos outros, nos abraçando e conversando e voltar a ser ou ser melhor do que éramos antes, né? Gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Atos, lá no capítulo 4, verso 12 e 13, que diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Bom, qual é a situação aqui, né? Nesse texto de Atos capítulo 4, na verdade nós teríamos que voltar um pouquinho mais até a cura de um aleijado, né? Então, Pedro e João estavam indo para o templo, né? E aí eles curaram uma pessoa. E isso foi algo muito notório, algo muito conhecido, né? E aí acabou que eles foram levados diante das autoridades para que explicassem, né? Porque houve todo um tumulto, houve toda uma agitação entre as pessoas depois desse sinal, né? Então, o que eu queria destacar aqui nesse texto? Eu gostaria de destacar pelo menos 3 aspectos do cristão dentro desse cenário aqui. Eu poderia até dizer 3 aspectos do cristão dentro desse momento de pandemia, né? O que deve se destacar em nós dentro de um momento difícil ou de dificuldade, né? Então, olha só que interessante. Eles foram levados diante das autoridades e eles eram pessoas incultas, né? Iletradas. Isso quer dizer o quê? Que eles eram pessoas sem um preparo intelectual. Eles não eram eruditos, eles não eram pessoas que tinham passado, vamos dizer assim, por uma academia, né? Mas todo judeu, ele passa pela instrução, né? As crianças são ensinadas na lei, fazem o bar mitzvah, eles têm um conhecimento. Mas nessa discussão, o que se destaca é que eles não eram homens que viviam do estudo, que viviam do ensino ou de aprender a respeito da lei, né? Então, 3 coisas que eu queria destacar aqui, né? A primeira delas é o testemunho, né? Lá em Atos 11, 26, depois você pode ler, vai ser a primeira vez que os cristãos vão ser chamados de cristãos. Até então, não se tinha um nome que era dado para eles, né? Mas ali eles são chamados pela primeira vez por esse nome. Não só de cristão, mas eles eram também, e a palavra cristão quer dizer pequenos cristos, né? Ou seja, eles eram pequenos cristos, pequenas imitações de Cristo. Mas tinha outros nomes também que eles eram chamados. Eram chamados de seitas nazarenos, os do caminho, os santos. Então eles tinham todos esses nomes que representavam o fato deles serem de Cristo, né? Mas qual a primeira coisa que eu quero destacar? Testemunho. Aspecto de um cristão em épocas de pandemia. Primeira coisa, testemunho, né? Então ali em Atos 11, 26, eles já deram testemunho de que eles eram de Cristo, porque foram chamados de cristãos, né? Porque eles representavam, eles tinham essa característica de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. E eu quero dizer com isso, né? Ou seja,
O que nós falamos é importante, é muito importante. Já diz a história, né? Uma palavra lançada, dificilmente você consegue recuperá-la, né? Por isso que nós precisamos pensar ou até repensar o que vamos falar, justamente porque uma vez dito, vai ser muito difícil você resgatar, por assim dizer, essa palavra. Mas olha só, a grande questão não é somente o que falamos, né? O que sai da nossa boca, mas as nossas atitudes, elas vão gritar muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Eu me lembro que no quartel onde eu servi, tinha uma frase que dizia assim, escrita no muro, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, o cristão, principalmente em épocas de dificuldade, ele precisa ser alguém que tem um testemunho muito forte, que as suas atitudes falem mais alto do que as suas próprias palavras, do que o seu próprio discurso. O seu discurso precisa ser um discurso condizente com as suas ações, né? O que é que o cristão precisa ter? Precisa ter simpatia, precisa ter empatia, precisa refletir a imagem de Cristo a partir das suas ações, né? E numa situação como essa, precisamos ter essa solidariedade para com esses que estão sofrendo, para essas famílias que estão com pessoas internadas, pessoas que perderam seus entes queridos, e todo esse medo, toda essa angústia que vai pairando sobre a sociedade, vai pairando sobre até mesmo as igrejas. Então o cristão, nesse momento, ele precisa ter testemunho, ele precisa falar e fazer aquilo que o autentique como filho de Deus. Então a primeira coisa aqui que nós precisamos ter é testemunho, porque a própria Bíblia nos fala que nós seremos testemunhas de Jesus em todos os lugares. Então, eu e você que somos cristãos, um dos nossos primeiros desafios nesse momento, ou não só nesse momento, mas para toda a nossa vida, é que o nosso testemunho, ele seja tão forte quanto o nosso discurso, quanto a nossa palavra. Já disse um grande entendido de hermenêutica, Eder Cardin, ele diz assim, que não basta conhecer a gramática do Evangelho, nós precisamos conhecer a pessoa do Evangelho. Quem é a pessoa das boas novas? Essa pessoa é Cristo, para que a nossa palavra ela se torne viva, que as nossas ações reflitam de verdade que nós somos filhos e filhas de Deus e que o nosso testemunho seja um testemunho marcante. Por onde eu tenho passado? Por onde você tem passado? Qual é o testemunho que nós temos anunciado naquele lugar? Lembrando que nós, assim como Pedro e João, estavam diante da autoridade, testemunharam da pessoa de Cristo com toda ousadia. A palavra, em algumas versões, está intrepidez. Intrepidez quer dizer ousadia, mas não uma ousadia no sentido ruim, de uma pessoa que não tem noção, mas ousadia de quem tem noção, de quem sabe quem é, de quem sabe a quem serve, de que tem conhecimento, né? Por isso aqueles autoridades se admiraram, falando, olha, esses caras realmente andaram com Jesus, porque eles falam com ousadia, sem medo, sem intrepidez. Nesse momento, nessa situação de pandemia, de crise, de dificuldade financeira, de tantas e tantas coisas, tenha ousadia para falar de Jesus. As pessoas podem falar, onde está Deus, por que está acontecendo isso? Mas essa é a hora justamente de eu e você, como cristão, como testemunha de Jesus em todo lugar, nos levantarmos e de fato anunciarmos que Ele é a salvação, que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele tem todo o poder, Ele é aquele que tem tudo sob controle e nada pode fugir das suas mãos. Seja testemunha, que eu e você sejamos testemunhas de Jesus em todo lugar, em todo o tempo, anunciando as boas novas de Jesus Cristo, né? Talvez eu e você, como eles fizeram aqui, curaram um aleijado. E foi importante aquele sinal para aquele tempo. E eu não estou dizendo que hoje não seja importante, claro que é. Mas talvez você não vá curar um aleijado. Mas talvez eu e você, nós vamos curar um coração ferido. Curar a tristeza de alguém. E quando eu digo que nós vamos curar, que nós vamos ser aqueles que vão ser usados pelo Espírito Santo de Deus para levar o outro as boas novas e uma palavra e até mesmo o aproximar de Deus. Seremos instrumentos de Deus para abençoar e ajudar aquela
pessoa. Então, seja testemunha de Jesus. Tenha empatia, simpatia e seja agora, nesse momento tão difícil, uma autêntica testemunha que manifeste a graça de Deus às pessoas que estão à sua volta. Uma segunda coisa que nós podemos destacar aqui dessa palavra, desses versículos, né? A missão, né? Nós temos que estarmos cientes que nós somos chamados, nós temos um chamamento, nós temos uma vocação, né? Lá em Atos 26, 28, é muito interessante porque o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa e ele faz um discurso com tanta ousadia, com tanta intrepidez, com tanta força, com tanta profundidade, que aquele rei fala: porventura queres persuadir-me a ser um cristão? Quer me convencer a ser um cristão? E Paulo responde: não só o Senhor, ó rei, mas todos aqueles quanto me escutam, quanto me ouvem, né? Para você ver que Paulo, mesmo diante da autoridade, diante de um rei, ele não teve o sentimento de omitir a sua missão, o seu chamado, a sua vocação. Ele ali falou de Jesus, ele testemunhou, ele pregou, ele anunciou o reino de Deus. E que eu e você também possamos nunca nos esquecermos da nossa missão. Nós somos chamados para anunciar o reino de Deus. Nós somos chamados para cumprir aquela palavra de Jesus sobre o ID, né? E o ID é muito interessante porque o ID não é somente id, mas é indo por onde você for, por todos os caminhos que você estiver. Nós devemos cumprir a nossa missão de anunciar o Evangelho, de batizarmos pessoas, de fazermos discípulos, né? Esse é o meu chamado, não um chamado particular só para mim. Alguns são chamados para pastores, outros para mestres, outros para professores, enfim, há uma diversidade de dons. Mas existe um chamado universal, um chamado que é para todos. E qual que é esse chamado para todos? Testemunhar, cumprir a missão de Jesus, de falar do reino de Deus e levar a palavra de Deus a todos aqueles que estão à nossa volta. Nunca esqueça da sua missão. A causa da nossa vida tem que ser maior do que a nossa vida. E ela de fato é. A causa de Cristo é maior do que a nossa causa. A pessoa de Cristo é maior do que a nossa própria vida, porque a minha vida e a sua vida só tem sentido quando estamos nele. Por isso, nunca abra mão da sua missão. Não espere. Eu vou terminar minha faculdade. Eu vou esperar eu ser promovido. Eu vou esperar passar a pandemia. Eu vou esperar tudo voltar ao normal. O normal é hoje, porque só existe o agora. O agora é real. O ontem já foi. O amanhã é uma possibilidade. Nós cremos. Mas o real é agora. Então que o agora você cumpra a sua missão. Ligue para alguém, mande uma mensagem. Ore, leia a Bíblia. Seja uma testemunha. Cumpra a sua missão, porque para isso que eu e você fomos chamados, para sermos aqueles que vão levar a mensagem das boas novas a todas as pessoas que estão à nossa volta. Nunca abra mão da sua missão. Paulo fala a Timóteo que viva como um bom soldado. O que um bom soldado faz? Ele não se envolve com as coisas dessa vida, ele não se envolve com as coisas passageiras, mas o seu desejo é obedecer aquele que o arregimentou, ou seja, aquele que o chamou, aquele que o convocou. Que eu e você possamos viver a nossa missão como bons soldados de Cristo. E possamos falar como o apóstolo Paulo falou no final da sua história, lá no final das suas cartas a Timóteo, né? Que ele diz assim: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Que eu e você possamos, no final, declarar essas mesmas palavras, né? Que nós combatemos o bom combate, que nós realmente cumprimos a nossa missão. E, por último, o sofrimento, né? Lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 16, Pedro vai falar assim: olha, estou sofrendo por Cristo. E ele fala: eu sofro por Cristo e não me envergonho, eu não tenho vergonha de sofrer pela causa de Cristo, né? Como é que nós lidamos com o sofrimento, né? Lá em Marcos capítulo 8, verso 34, Jesus diz assim: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão é passar por sofrimento. Começa porque nós tomamos uma atitude de seguir a Jesus. Nós fizemos uma escolha
no sentido de que nós abandonamos essa vida para viver essa vida. Nós negamos os prazeres do mundo, nós negamos as facilidades do mundo para viver pela vida de Cristo. Isso já é um sofrimento para essa vida humana, porque essa vida nesse mundo nos impulsiona ou tenta nos impulsionar para viver de acordo com as regras desse mundo. Mas a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, ou seja, e quando eu digo mundo, eu estou dizendo essa estrutura de pecado, essa estrutura de coisas erradas que assola a sociedade, né? Então já há um sofrimento inerente a ser cristão. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Irmãos, precisamos ter cuidado com as facilidades que são pregadas em alguns lugares, que são ditas. Não é bem assim, que você como filho de Deus, você é filho do rei, você não pode sofrer, você não pode ficar doente, você não pode ficar desempregado, você não pode morrer. Não é verdade. Olha toda a história bíblica, olha a história da igreja, quantas e quantas pessoas morreram, sofreram, foram perseguidas por causa de Cristo. E eles tinham essa convicção de que o sofrimento por Cristo não os envergonhava, muito pelo contrário, eles achavam aquilo importante viver, mesmo que seja o sofrimento, pela causa de Cristo. Eu gosto muito do hino do cantor cristão que diz assim: mais perto eu quero estar de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. E é muito interessante, não sou bom de música, você já percebeu, mas é muito interessante nessa história você perceber que o autor ele diz que quer estar perto de Jesus, ainda que seja a dor o fator que o una, porque sofrer por Cristo é sofrer pela causa maior. Então, irmãos, quando você estiver passando por um momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, de angústia, não se esqueça que você é testemunha de Jesus. Não se esqueça que você tem uma missão. Não se esqueça que Paulo vai dizer que o nosso sofrimento aqui não há de se comparar com a glória que há de ser em nós revelada. Ele também vai dizer que são leves e momentâneos os nossos sofrimentos. Então, tenha tranquilidade, confie em Deus, confie em Cristo, porque vai passar. Vai passar. E nele nós somos mais do que vitoriosos. Então, sofrer faz parte da realidade como cristão. Sofrer faz parte da nossa dinâmica. Não é que nós nos alegramos no sentido de que gostamos de sofrer. Nós nos alegramos porque nós sofremos pela causa de Cristo, por causa de Cristo. E lembre-se, nunca se envergonhe de sofrer pela causa de Cristo. Nunca se envergonhe por sofrer pela pessoa de Cristo, pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Nunca se envergonhe disso. Porque nós somos embaixadores do Senhor aqui, nessa terra, nesse tempo chamado vida. Então, que o sofrimento meu, que o seu sofrimento, que o nosso sofrimento, ele venha a produzir um peso de glória. Que o nosso sofrimento venha nos lapidar, venha nos transformar naquilo que mais almejamos ser, semelhantes a Cristo. Que o nosso sofrimento não seja em vão. Não olhe o sofrimento como algo somente ruim, mas olhe o sofrimento como uma oportunidade de ser moldado, de ser transformado, para que eu e você possamos ser mais parecidos com Jesus. E eu quero concluir dizendo, eu e você, podemos ser reconhecidos como Pedro e João foram? Entende? Porque aqueles homens, quando foram levados diante daquelas autoridades, e nas suas palavras, nas suas ações, no seu testemunho, na iminência do sofrimento, eles foram reconhecidos como aqueles que de fato andaram com Jesus. Isso saiu da boca daqueles que estavam inquirindo, daqueles que estavam procurando infligir sobre eles um sofrimento. Será que a nossa vida, a minha vida, ela é de tal maneira que as pessoas podem ou poderão dizer, olha, de fato, esses têm andado com Jesus. Esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, essa igreja
ela de fato é uma igreja que tem andado com Jesus. Que eu e você possamos, em tempos de pandemia, termos as características de um bom soldado de Cristo. Que eu e você, em momentos de dificuldade, possamos ter testemunho, possamos viver a nossa missão, possamos passar pelo sofrimento e no final possamos ser reconhecidos como aqueles que andaram com Jesus, como aqueles que são de Jesus. Que Deus abençoe você, sua família, seus parentes, seus amigos, e que, se Deus quiser, muito, mas muito em breve mesmo, estaremos juntos, reunidos na igreja local, porque como igreja nós já estamos reunidos, porque nós somos de Jesus. Isso nada, absolutamente pode mudar. Deus abençoe mais uma vez, que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.